Se você pensou em animal, você está certo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre curiosidades que têm a ver com o animal. As suas características chamam a atenção. É um animal único, lindo, peculiar. Mas eu sei que você está se perguntando, mas qual é o animal? Bom, este aí. O canguru é um animal com características muito próprias. No mundo da natureza encontramos animais que realmente nos surpreendem. O canguru, pela sua característica muito peculiar, é um animal que realmente chama muita atenção. Não é à toa que é um dos símbolos maiores da Austrália, um grande país da Oceania. A fêmea do canguru carrega consigo uma sacola onde consegue levar o seu filho. E isso sempre chamou a atenção de pessoas de outros países que visitam a Austrália. Eu gostaria muito de um dia conhecer ou poder conhecer ou ver este animal de perto. Eu acredito também à sua vontade. Mas antes de continuarmos sobre a história do canguru, antes de explicarmos sobre qual curiosidade nós vamos abordar hoje sobre o canguru, eu gostaria de fazer uma pausa e vos contar uma breve história que no final do vídeo vocês vão perceber o que ele tem a ver com a curiosidade de hoje. Bora lá? Quando cheguei ao Brasil, eu precisei me adaptar ao emprego, à cultura, à alimentação, aos hábitos e costumes. Quando eu entrei numa empresa, na empresa que estou hoje, eu conheci um haitiano. Ele é uma pessoa muito boa, muito engraçada, muito extrovertida. Mas existe uma coisa, uma frase que ele gostava muito de usar, que sempre, assim, marcou-me para sempre. Eu acredito que muitos dos brasileiros que também trabalharam com este colega, ex-colega haitiano, também devem ter sido marcados por essa frase dele. Como o Haiti é uma ex-colônia de França, é muito comum eles dizerem "eu não entendo", ou como eles dizem, "eu não entendo". E ele muitas vezes usava essa frase quando ele quisesse sair de uma situação complicada. Por exemplo, se ele tivesse feito alguma cagada, tivesse cometido algum erro, ele muitas vezes, mesmo percebendo o que lhe estavam a dizer, ele dizia isso: "eu não entendo, eu não entendo". Você está assim, meio confuso e assim a se perguntar o que esta frase "eu não entendo" ou "eu não entendo" tem a ver com a curiosidade de hoje sobre a história do canguru. Você já vai perceber. Bora lá. James Cook era um prestigiado capitão. Como sabemos, os países europeus eles usavam capitães, generais para poder estabelecer as suas colônias nos países dominados por si. E hoje a Austrália, no passado, foi colônia da Inglaterra. E entre os generais, capitães que a Inglaterra mandou para este território aborígene, tinha o seu povo indígena, conhecidos como aborígenes. São pessoas, assim, pessoas negras, com características muito parecidas com os dos índios, cabelos leves, mas com os nariz, assim, tipo um pouco grande, né? Nariz muito característica dos africanos, né? São tribos que têm um pouco dos africanos e um pouco dos indígenas encontrados aqui na América Latina, aqui no Brasil, no México e muitos outros países na América Latina. Então, um desses capitães, chamado James Cook, ele uma vez teve um problema. Quando se deslocava para uma outra cidade da Austrália, ele teve uma pequena avaria no seu barco que ele navegava pela Austrália. Acontece que ao parar, ele viu um animal que tinha uma sacola na barriga. Você deve estar dizendo, canguru, exatamente. Só que ele não conhecia o nome deste animal. Mas ele estava impressionado, como muitos de nós ficamos impressionados ao ver a característica própria, típica, única do canguru. Ele olhou para aquele animal, chamou o nativo, o aborígene, e perguntou em inglês: "Como se chama aquele animal? Qual é o nome daquele animal?" Acontece que aquele aborígene não sabia falar inglês. Ele só sabia falar a língua própria dos aborígenes, ou seja, só sabia falar a língua nativa. Ele não entendia o que James Cook estava a dizer. Então ele disse: "Canguru, canguru". James Cook entendeu que canguru, que ele estava a dizer, era o nome do animal. Ele anotou o nome
no seu diário e quando voltou para a Inglaterra com retratos sobre aquele animal, ele disse aos ingleses que o nome daquele animal era canguru. Então, quando os ingleses saíam da Inglaterra para visitar a Austrália, a colônia, eles estavam curiosos para conhecer aquele animal que só era encontrado na Austrália. E quando viam, chamavam canguru. Assim o animal passou a chamar canguru. O que muita gente não sabe é que, na verdade, quando o aborígene disse a James Cook canguru, ele estava querendo dizer: eu não entendo. Eu não entendo. Ou seja, a palavra canguru, na verdade, é uma palavra nativa aborígena que quer dizer eu não entendo. James Cook queria saber o nome do animal e o aborígene, o nativo lá da Austrália, estava dizendo que ele não estava entendendo. Eu não entendo. Só que James Cook pensou que ele estava dizendo que aquele termo, canguru, era o nome do animal. Então, quando você vê na televisão o animal canguru, e quando você diz, olha, é um canguru, você na verdade está dizendo, eu não entendo. Agora você percebeu a ligação com o haitiano? Curiosidades e mitos, bem-vindo ao canal.